Boa tarde, turma. E aí, tudo bem com vocês? Então tá bom. Então nós vamos iniciar nossa aula de ciências hoje. A nossa aula de ciências é sobre os metais e as ligas metálicas, já que nas aulas passadas de ciências nós estávamos falando sobre os minerais, né? Então é uma continuação da aula passada, só que agora nós vamos falar sobre os metais e as ligas metálicas, né? Então preste atenção na aula, o vídeo é curtinho. Depois eu vou colocar duas questões para vocês responderem na sala, tá? Bom, então vamos lá. Os metais e as ligas metálicas. Então o livro começa dizendo o seguinte: você já reparou? Na realidade ele começa levantando uma questão, né? Você já reparou quantas coisas, né, que estão ao nosso redor são feitas de metal ou partes de metal? Né? Então, se você observar ao seu redor, você vai ver que a todo momento você tem metal perto de você. Então, por exemplo, na minha mesa aqui, a minha estante, ela é de metal, né, de ferro. Né? A mesa também. Né? Eu tenho um suporte de celular que é feito de alumínio. Então é isso que ele está falando, né? A todo lugar, né, que você observa, né, na sua casa ou fora da casa, você observa que existe um metal, né? E aí ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, o ouro e a prata também são metais, né, que você acaba encontrando em joias, né, em medalhas, por exemplo, né, o alumínio, por exemplo, em latinha de refrigerante, em bicicleta, né, em partes da bicicleta, né. Você tem canecas, né, de alumínio também, né. Você tem o cobre, né, que também você encontra muitas vezes em fios, né. E o ferro, o próprio ferro, né, em mesa, às vezes por exemplo, em algumas ferramentas. Então, o que ele está dizendo? Que você tem várias. Nós estamos rodeados, né, desses metais, né, e das ligas metálicas, né, que é a junção de dois ou mais metais, né, para obter características desejáveis, né. Então, por exemplo, a moeda ela é composta, né, de uma liga metálica, né, que ela é composta do ferro e do cromo, que é um outro tipo de metal, tá certo? Bom, então ele vai dizer o seguinte, que a utilização do metal, na verdade, o uso do metal, né, ele não é algo recente, né? Se você for observar na própria história, né, no próprio Egito, né, há muito tempo atrás, né, no Egito antigo, você tinha finas placas de cobre, né, que eram, por exemplo, polidas, né, de tal modo que era até mesmo usada até como espelho. Olha que interessante, né? Por exemplo, na Roma antiga, o chumbo também ele era utilizado em encanamentos de distribuição de água, né? E recentemente você tem na nossa história, né, na história, né, você tem máquinas, né, das primeiras indústrias que na realidade eram feitas de ferro. Então você tem, né, a própria história, ela demonstra, né, que o homem sempre se utilizou dos metais, né? Bom, então é basicamente isso, né? A ideia é que nós estamos rodeados de metais, né, e de ligas metálicas. E aí ele diz, né, para terminar o texto, ele apresenta alguns metais, né, e algumas de suas características. Então, por exemplo, o alumínio, ele é um metal leve, resistente, maleável e facilmente reciclável, né? Que dá a ideia de embalagens, né? É aquilo que a gente colocou no comecinho, né? Por exemplo, as latinhas, né? Por exemplo, o cobre, ele também é maleável, né? E ele acaba sendo um excelente condutor. Então ele é ótimo, é um metal, né? Muito utilizado como utilizado nos fios, nos fios elétricos,
né? Então você tem o ouro também, que é utilizado para diferentes objetos e por aí vai, né? Então você tem, na verdade, essa ideia, né? Então, na verdade, o texto fala para a gente prestar atenção sobre isso, né? Que nós estamos rodeados de metais. É isso, tá bom? E esses metais, eles têm uma utilização, né? É uma utilização na vida da gente, tá certo? Então, essa é a ideia que o texto coloca, o texto do livro coloca, tá bom? Então, agora que a gente já identificou, né, percebeu essa importância, né, dos metais, né, como a própria história diz, nós vamos então fazer uma discussão na sala e eu vou colocar 2 questões para vocês responderem. Tá certo? Bom, então basicamente é isso, gente. Os metais, a importância dos metais e das ligas metálicas, né, no nosso dia a dia. E a ideia é que você comece a observar isso, né? Por quê? Porque isso também passa por uma transformação e um avanço, né? Da própria humanidade, né? Em relação aos avanços, né? Tecnológicos e por aí vai. Tanto é que dentro do celular você tem componentes que são feitos de ouro. Então, essa é a importância dos metais e das ligas metálicas. Tá bom? Então agora nós vamos para a sala que eu vou